perfeito juízo é porque era um costume do judeu. Todo judeu, quando visitava a casa de alguém, quando ele saía, ele dobrava o lençol e colocava em seu devido lugar, dizendo: muito obrigado pelo aposento, muito obrigado pela hospedagem, mas não preciso mais. Quando o lençol estava dobrado, Jesus estava dizendo assim: muito obrigado, José de Arimateia, pelo túmulo emprestado, mas para o túmulo não volto nunca mais, porque estou vivo. Quem está gostando, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Escute mais um pouquinho que eu vou continuar. E de repente os discípulos foram correndo. E eles lá vão correndo. E eles estão voltando para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, estavam lá os discípulos e mais as mulheres em oração, os irmãos de Jesus, num lugar que era um terraço, que era um lugar um pouco, o segundo andar de uma casa, era o casebre, onde estava o cenáculo. Quando eles subiram ali, a Bíblia diz que ele bateu na porta, eles abriram a porta, e lá vai Pedro entrando com os outros discípulos, e a Maria e a outra Maria Madalena, e elas entraram e eles também entraram, e eles estão cansados. Eles disseram assim: gente, vocês não vão acreditar, nós estivemos lá no túmulo. Quando nós chegamos lá, nós não acreditamos, a pedra estava removida, os soldados romanos caíram como que mortos. E quando nós chegamos lá, o ser de branco nos disse que o nosso Cristo está vivo e que ele vive para todo sempre. Mas lá tinha um crente, que o nome dele era Tomé. Como é que era o nome dele? Tomé. Como é que era o nome dele? Tomé. Como que era o nome dele? Tomé. Tomé. Não é que Tomé era um péssimo crente, ele era um crente pé atrás. Você já ouviu falar de crente com pé atrás? Ele era um crente, como que podia dizer, pereano. Ele não era de acreditar em tudo que eu via, ele gostava de fazer prova. E ele era um crente com um pouquinho de pezinho atrás. Quando eles disseram para ele: o nosso Cristo está vivo, ele disse: espera aí, rapaz, se o nosso Cristo está vivo, eu vou fazer uma prova então, porque o Cristo que eu sirvo, ele tem um negócio que ninguém nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra tem. Eu só acredito que o meu Cristo está vivo se eu tocar nas feridas dos cravos em suas mãos. É aqui que está o mistério. Eu não vou falar, eu vou deixar vocês curiosos, só para o pastor me convidar de novo para me pregar. Vocês querem que eu fale agora? Amém? Pode falar? Pode falar? Quem quer que eu fale, diga um glória a Deus bem forte que eu falo. Mais forte. Eu vou falar. Olha para cá. Antes da palavra sair da boca de Tomé, ele disse: Tomé, sou eu mesmo, que vive e reino para sempre, quando tocar. Eles olharam assim, aqui que está o mistério. Eles olharam assim e disseram: espera aí, mas é um espírito. Jesus falou: que é isso? O espírito não tem carne e osso, porque eu tenho carne e osso. Ressuscitei, estou vivo de carne e osso. Pode ler Lucas 24:39. Sou eu mesmo de carne e osso. O espírito não tem carne e osso. Sou eu que vivo e reino para todo sempre. Mas é aqui, escute isso aqui. Escute isso aqui. Escute isso aqui. É aqui que está o mistério. Porque Jesus não bateu na campainha. Jesus não bateu na porta. Ele só chegou e disse: sou eu mesmo. E ele ainda disse assim: temos alguma coisa para comer? Ele disse: nós temos um pedaço de peixe e um pouco de mel. Traga. E ele comeu com eles. É aqui que está o mistério. É aqui que o físico não entende, o químico não explica. É aqui que a ciência não consegue entender e nem explicar. Porque ele ressuscitou em carne e osso. E ele esteve 40 dias com seus discípulos. Quantos dias? 40. Quantos dias? 40. E 40 dias a Bíblia diz que comeu com eles.
aqui que está o mistério. Quando eu estou falando de um corpo glorificado, eu estou falando do corpo. Quando a Bíblia diz que o corpo ressuscitará, é o corpo. Você não está entendendo? Tem muita gente dizendo assim: o corpo não presta para nada. Mentira de Satanás. Essa teoria gnóstica, dizendo que o corpo não presta para nada, é engano. O corpo presta porque é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É através dele que você dá glória a Deus. Se Deus faz do corpo templo e morada do Espírito, é porque ele tem valor. Seu corpo tem valor. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu não vou dar. Pronto, empirracei. Não vou dar notícia boa. Vocês querem ouvir? Se vocês querem ouvir, diga aleluia. Preste atenção que eu vou falar. No dia que a trombeta tocar, você vai ressuscitar de espírito, de alma e de corpo. Você vai para o céu de espírito, de alma e de corpo. Agora isso é mistério. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É mistério. Por isso que não existe teólogo, nem bacharel, nem mestrado, nem doutor em teologia, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, e nenhum pai da igreja que entende quando Paulo entra nessa doutrina e diz assim: ó, eis que eu vos digo a mente não entende, não explica, não consegue captar. Porque o corpo que Jesus ressuscita não estava limitado ao tempo, ao espaço. Imagine bem que saindo dali a Bíblia diz que lá vai Jesus para Emaús, 2 discípulos para Emaús, entre esses Cleófas. Lá vai para Emaús. Cleófas e um outro discípulo. Você sabe quem era o outro discípulo? Não era um homem, era uma mulher. Você sabe quem era aquela? Era a esposa de Cleófas. Era a esposa dele, lá iam os dois juntinhos, Cleófas e a sua esposa, voltando de Jerusalém, o caminho de 60 estados, dá 10 quilômetros, 800 metros, lá vão eles caminhando, Cleófas com a sua esposa, era dois, era ele e a esposa, lá vão conversando, mas a conversa estava interessante, porque eles estavam falando do que aconteceu em Jerusalém, do Cristo que havia sido crucificado, e eles lá iam cabisbaixo, meio triste, abatido. O nosso Cristo foi crucificado, o nosso Cristo morreu. Que isso? De repente lá vão os dois conversando, chegou um terceiro personagem, e quando eles lá vão conversando, o terceiro personagem deu uma olhadinha e disse assim: ei, o que vocês estão falando? E ele olhou para aquele terceiro personagem, o peregrino, e disse assim: tu és forasteiro aqui, é peregrino aqui, não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? E começaram a falar acerca de Cristo, e ele complementou a palavra acerca dos profetas, do que os profetas haviam falado acerca de Cristo. Quando eles lá vão chegando em Emaús, caminharam o dia todo, a conversa estava tão boa que eles conversavam e paravam, Quando chegaram lá em Emaús, o tempo já estava tarde, o sol já estava se pondo, e o discípulo Cleófas disse assim: ei, forasteiro, já se faz tarde, entra, pousa conosco, vem cear conosco. Ele aceitou o convite e entrou. Quando entrou dentro da casa de Cleófas, a mesa estava preparada, e ele disse assim: pode agradecer pelo pão. Quando ele pegou o pão, que ele agradeceu, e a Bíblia